Isso vai te ajudar a fazer essa lógica aqui da vírgula. Porque, olha só, entre sujeito e predicado, todos os alunos da sala foram prejudicados. Então, às vezes, o cara pensa, e o aluno tem muita tendência de pensar nisso, que a vírgula, assim, se a frase for muito grande, ele tem que pôr vírgula. Não, tá grande, tem que pôr vírgula. Só que a vírgula não é exatamente um elemento de respiração. Toda vez que tem vírgula, você vai parar, quando você estiver lendo. Mas você também pode parar quando você estiver lendo, se não tiver vírgula, dependendo da sua entonação, aí você pode fazer isso. Só que o cara usa o seguinte critério, geralmente. Não, tá aqui, tá grande demais, eu parei para respirar, eu vou pôr vírgula. Só que a gente não pode pensar assim. A gente tem que pensar que a vírgula ela serve para separar alguns elementos. Mas tem alguns elementos que não são permitidos separar em função da vírgula. Que no caso aqui já é o primeiro, ó, sujeito e predicado. Então aquela definição lá mais básica do mundo, né? Você vê uma frase, ó, e você vai colocar assim, ó, quem que fez tal coisa? Foram os alunos, né? Eles que foram advertidos. Então, quem que é o sujeito da história? Os alunos, porque eles é que foram aqui, de certa forma, o agente da ação. E por isso que mesmo a frase sendo grande, ó, todos os alunos da sala foram advertidos. Liga sempre o sinal de alerta quando você vê um verbo e você pensar em pôr uma vírgula. Pensa sempre assim, achei um verbo. E às vezes na prova eles te dão a frase e falam assim, tem vírgula ou não tem? Aí você olha, ó, temos um verbo. Então, já é um sinal de alerta para eu saber se eu ponho a vírgula antes. Porque se você tem um verbo, que é uma ação, um estado, um fenômeno da natureza, quase sempre você vai ter alguém que fez essa ação. Então, geralmente, quando você tem alguém que fez essa ação, ele vai ser o sujeito. Então, localizou o verbo. Se você tiver na dúvida se põe vírgula ou não, muito cuidado, porque muito provavelmente você vai ter um sujeito antes, e aí não vai ser permitido colocar a vírgula aqui. Então, não se coloca vírgula entre sujeito e predicado, mesmo que sejam gigantes as frases. Tá? Pelo menos se a frase tiver 5 linhas, se ela fosse entre sujeito e predicado, você não pode pôr vírgula, mesmo se for grande, tá? E aí eu vou dar uma lembrada aqui do que é o sujeito, né? Que é quem faz, quem age. É quem efetivamente faz a ação. E o predicado vai ser todo o resto. Aqui sobrou, a gente considera predicado. Então, ó, vamos supor que você localizou. Vamos supor que o sujeito aqui fosse o primeiro, né? Todos. Todo o resto seria predicado. E aqui, obviamente, não vai ser, porque você vai ter todos aqui como sujeito, mas o resto aqui ele vai estar orbitando essa parte. Então, aqui não vai ser predicado. Quando você localiza o sujeito, todo o resto é predicado. Mesmo que seja uma frase simples. João subiu na escada às 4 da noite para fazer tal, 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 tal. Mesmo que seja gigantesco. Então, às vezes, você tem um sujeito que é uma palavrinha e o resto todo é predicado. Então, localizou o sujeito, o resto é predicado. Beleza? Então, o predicado é o resto, é o que sobrar. E o predicado também tem classificações N lá, que você já deve ter visto. Então, porrada de classificação diferente. Predicado de tudo quanto é tipo. Só que se você souber os termos principais, a classificação do predicado depois ela fica mais sossegada. Então, por isso que a gente está focando nos termos principais. Você sabendo os termos, depois o predicado é de boa. Então, a garota chegou atrasada ao voo que partiu para Dubai. Então, você tem ali, ó, sujeito, garota, que é o pedacinho, e todo o resto é predicado. Todo o resto é predicado. Então, a classificação sujeito e predicado é achou o sujeito, o resto é predicado. Agora, se você tivesse ali a garota chinesa, aí o chinesa seria adjetivo da garota. Aí ele estaria ligado ainda ao sujeito. Só começaria a ser predicado depois de chinesa. Tá? Então, por isso você tem que ter essa noção do que está orbitando o quê. Porque senão depois você não vai conseguir localizar mais o que é predicado de jeito nenhum. O que é predicado? Aí você vai acabar cortando só a garota, e aí chinesa para frente você já vai achar que é predicado, mas não é. Porque o chinesa, no caso, ele estaria sendo conectado à garota. Exatamente, é uma característica. Então, a ideia de análise sintática, quando a gente fala de análise sintática, o que a gente está pensando? A gente está pensando num elemento central e seus satélites. Porque o que é a sintaxe? Né? É a conexão dos elementos, o que está ligado no que. É isso. Quando a gente fala de análise sintática, vamos analisar quais elementos estão conectados em quais. E isso tem implicação, tanto na sua leitura, quanto depois quando você coloca a vírgula, quando você tira a vírgula, etc. Então, ó, entre o verbo e seus objetos. O trabalho custou sacrifício aos realizadores.
Então a gente tem aqui, ó, verbo transitivo direto e indireto. O objeto direto aqui seria o sacrifício e aos realizadores objeto indireto. Eu vou detalhar daqui a pouco. O que é? Primeiro que eu quero que entenda essa lógica aqui, ó. Se você tem um verbo, então o verbo aqui vai ser o custou, ó. Então, o trabalho, aquele seria o sujeito, que foi ele que custou. Então, você não pode pôr uma vírgula aqui, só que é meio que fácil, porque ninguém ia pôr uma vírgula aqui, porque tá pequenininho. Só que entre o custou e os outros coisas aqui também você não pode pôr. Então, você não pode pôr que o trabalho custou, vírgula, sacrifício aos idealizadores. E né, custou sacrifício, vírgula, aos idealizadores. Não pode. Porque tanto os idealizadores quanto os sacrifícios, eles estão conectados ao custou aqui. Porque eles são objetos do custou. Então, note, você tem o bloco do sujeito e o bloco do predicado, que são blocos que tem que trabalhar, eles são independentes, mas você não pode pôr vírgula entre eles. E na sequência, quando você acha um verbo, então você achou o verbo aqui custou, esse verbo custou, ele também tem os seus satélites, que no caso aqui é o sacrifício e os realizadores. Como eles também são os satélites, então você não pode puxar a vírgula aqui. Não pode, porque esse aqui está conectado nesse e esse está conectado nesse. Mesmo porque, como você sabe, a vírgula ela é uma quebra, né? Ela é uma pausa. Então, como é que você vai fazer uma pausa se os negócios estão conectados? Seria equivalente se você colocasse lá o trabalho duro. Aí você coloca o trabalho, vírgula, duro. Não dá, porque o duro seria um adjetivo do trabalho. Então, essa noção que você tem que começar a ter, de como é que você vai trabalhar o negócio. Falar, isso aqui está conectado a tal coisa pode isso, isso, isso. Porque senão fica impossível você decorar regra ou mesmo saber como é que coloca a vírgula. Porque se você não tiver esse elemento, você só vai decorar. Você vai lá falar assim, não usa vírgula entre verbo e objeto. Aí você pega a frase, você não sabe o que está conectado com o que, você não sabe o que é um verbo, o que é um objeto, não resolveu de nada. Então, por isso que você tem que ter esse pensamento de conseguir localizar o que está conectado ao que, porque senão vai dar muito ruim, tá? Aí agora na sequência aqui a gente vai dizer como é que se usa. O primeiro é o mais simples, né? Que é a intercalação, que é do adjunto adverbial. O café, em razão da sua abundância, vem caindo de preço. Você quer conectado com aquilo que a gente viu antes. Você vê que os negócios eles vão mudando, né? Então esse aqui está junto com o advérbio. Em razão da sua abundância, vem caindo de preço. Aqui você poderia colocar parênteses também, que funcionaria, tá? E às vezes eles te perguntam, essa vírgula poderia ser trocada por parênteses? Às vezes, quando você coloca aqui esse tipo de explicação aqui, eles vivem colocando isso em concurso. Você coloca o café em razão da sua mudança, o que é isso? É uma explicação do que está sendo dito aqui, por que ele vem caindo, por que o café vem caindo. Ele está explicando no meio, que você poderia tirar, o café vem caindo de preço. Poderia simplesmente tirar. Lembra que a gente viu lá que o adjunto ele é só um anexo, ele pode ser tirado? Então você poderia dizer, o café vem caindo de preço. Você não precisaria explicar por que é isso aqui. Então, quando é uma explicação aqui, quando são duas vírgulas, você colocou aqui um parênteses, funciona normalmente, tá? Conjunção, os cerrados são secos e áridos, estão produzindo, todavia, altas quantidades de alimentos. Então, você vai ter o todavia. Então, um jeito aqui, você sempre vai ver duas vírgulas com mas, porém. Às vezes você coloca portanto, enfim. Essas conjunções aqui, você costuma colocar vírgula. Só que tem caso que não é obrigado a pôr, tá? Então, aí você tem que pensar e tentar localizar quais que são. Beleza, fala lá, o que você tá pensando aí?